É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, a fim de trabalharmos um tema que é tão importante para a Igreja Evangélica Brasileira como um todo. O tema da minha palestra é analisar esse fenômeno, pelo menos na internet, fenômeno que acontece nas redes sociais, do regresso de protestantes, inclusive pastores, ao catolicismo romano. Antes de nós orarmos e antes de abrirmos a Sagrada Escritura, vale dizer que esse foi o tema do meu mestrado no Andrew Jumper, e eu analisei os motivos pelos quais pessoas têm dito que estão voltando para casa. Esse é um termo que eles utilizam à torto e à direito, afirmando que o regresso de protestantes ao catolicismo nada mais é do que o retorno para o lar. Nós veremos se isso de fato pode ser entendido dessa maneira e analisaremos os pormenores de tudo isso. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Infelizmente, nós não teremos uma exposição do texto sagrado, mas uma menção há de ser feita ao que o nosso Senhor e Salvador disse lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo de número 31 e versículo de número 32. Nós faremos a leitura e logo após a leitura do texto, nós oraremos ao Senhor, suplicando que o Deus vivo e verdadeiro venha iluminar os nossos olhos e nos levar a uma compreensão profunda do tema em questão e deste fenômeno que acontece, se não de forma real, pelo menos nas redes sociais ou na rede mundial dos computadores. Acharam o texto do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou João, capítulo de número 8, verso 31 e 32? Está escrito assim na palavra de Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos juntos falar com Deus. Deus, sua palavra foi aberta e foi lida nesse local, e a sua palavra deixa muito claro que se permanecermos na sua palavra, somos seus discípulos e então conheceremos a verdade. Rogamos, ó Deus bendito, que não só nós, mas o teu povo espalhado por esse enorme país, esteja fixo na sua santa lei, e que neste ato de nos agarrarmos à sua palavra, o Senhor nos leve cada vez mais a um conhecimento relacional com o seu Filho Jesus Cristo, que é a verdade do Evangelho de João. Que nós o conheçamos, não só de ouvir, mas o conheçamos de nos relacionarmos com Jesus de maneira integral, não só hoje, como amanhã e para todos sempre. Amém. Nos últimos anos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, relatos de conversões de protestantes ao catolicismo romano têm se propagado. Tais relatos vêm sendo chamados de ressurgência católica. Essa renovação dos interesses de parte do público aos postulados dos romanos se deve à nova apologética católica. E essa nova apologética católica, ela é interessante porque ela une engajamento cultural, ela une apego à tradição, diálogo interreligioso, uso de tecnologia, uso de referências midiáticas, apelo à experiência pessoal e mais uma série de outras coisas. O que a nova apologética católica tem feito
é apresentar uma espécie de novo ideário cristão. E ela vai usar isso de maneira muito contundente. Você deve seguir pelo menos uma meia dúzia de influencers digitais que são católicos apostólicos romanos e que apresentam uma espécie de cristianismo virtuoso. E se você não segue, talvez você já tenha assistido a filmes ou documentários produzidos por empresas que propagam esse novo ideário cristão. O que dizer de Mel Gibson produzindo A Paixão de Cristo, por exemplo? O que dizer de Jim Caviezel encarnando a figura de Jesus no cinema? O que dizer de Mark Wahlberg fazendo o sinal da cruz na quarta-feira de cinzas? Esse apelo midiático tem anunciado que milhares de pessoas têm feito a travessia do rio Tibre. E essa é a ideia dentro dos romanos, que quem atravessa o rio Tibre teve uma transformação de vida para sempre. Os protestantes que se converteram ao catolicismo são apresentados como espólios de guerra. Eles são trazidos à frente, mostram que o catolicismo está avançando. A narrativa que nos é apresentada é que a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira igreja e que quem volta a ela nada mais está fazendo do que retornar aos primórdios da fé. Nós poderíamos nos perguntar se de fato estamos diante de um regresso maciço de protestantes ao catolicismo romano. Um desses apologetas católicos, um brasileiro, vai citar num livro, e o livro é Por que esses protestantes tornam-se católicos, que no ano de 2001, 171 mil protestantes entraram na Igreja Católica nos Estados Unidos. E quando nós olhamos para esses números, 171 mil protestantes entraram na Igreja Católica, nós ficamos de fato assombrados. Mas se levarmos em conta que a população dos Estados Unidos em 2001 era de 290 milhões de habitantes, e de acordo com institutos de pesquisa norte-americanos, 42% da população daquele país afirma-se protestante, esse número de 171 mil nada mais é do que 0,0001. É um número irrisório? É um número insignificante? Se nós formos atentos e olharmos para os dados do IBGE, nós veremos que o que está acontecendo é o contrário. Milhares de católicos romanos, nos últimos 50 anos, têm abandonado a Igreja de Roma e vindo para a Igreja Evangélica. E se nós fizermos uma pequena pesquisa aqui, provavelmente uma boa parte da igreja erguerá o braço e dirá: eu era católico apostólico romano. As estatísticas não mostram que há essa transição, mas, de fato, há um fenômeno midiático que mostra que algumas pessoas têm voltado para Roma. E nós devemos reconhecer que esse fenômeno se deve, em alguma medida, aos êxitos dessa nova apologética. O que dirá do Brasil Paralelo, por exemplo, tentando mostrar que a nossa herança é católica. Nós devemos nos perguntar, essas voltas ao catolicismo são de fato conversões? Podemos chamar isso de encontros verdadeiros com o Senhor Jesus? Essa é a resposta que eu pretendo dar no decorrer da minha palestra. Nós não entendemos conversão pelos aspectos sociopsicológicos. Nós não entendemos que conversão pode ser entendido como interações entre anseios e necessidades de um indivíduo. Nós não entendemos que as conversões, elas se dão por aspectos socioculturais. Nós entendemos que as conversões só podem existir a partir do prisma teológico das conversões. Aliás, o cristianismo é uma religião majoritariamente de conversão.
Se nós não cremos que conversão é um ato social, nós devemos buscar analisar esse fenômeno, entendendo se a volta para o catolicismo romano é um encontro com Deus ou está acontecendo alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa, já antecipando o meu fim, não tem nome. O reverendo Ageu disse desconversão. Eu achei o nome interessante, ele pode ser utilizado. Eu tinha pensado em transmutação religiosa. Ainda é um tema a ser encontrado. Chesterton faz uma afirmação extraordinária a respeito dessa ideia de conversão. Chesterton era um protestante e voltou-se ao catolicismo romano. E ele diz algo em um dos seus livros, Por que eu sou católico? A dificuldade de explicar por que eu sou católico é que existem 10.000 razões para eu ser católico. Eu poderia preencher todo o espaço da minha vida com frases sobre os motivos pelos quais eu sou católico. Por exemplo, o catolicismo é a única coisa que realmente impede que um pecado seja um segredo. Ele está fazendo menção à confissão auricular. A única coisa em que o superior não pode ser superior no catolicismo é a arrogância. Chesterton não conheceu a maioria dos papas, me parece. A única coisa que liberta um homem da escravidão degradante de ser um filho do seu tempo é o catolicismo. Chesterton vai juntar aqui 7 motivos. Mas o que é mais interessante é que nenhum desses motivos apresenta: no catolicismo eu encontrei com Deus vivo e verdadeiro em Jesus Cristo Senhor. São sempre motivos circulares à fé. São sempre motivos periféricos à fé. Por exemplo, um desses grandes apologetas católicos, chamado Scott Hahn, ele disse que se converteu ao catolicismo, e ele era um pastor presbiteriano, quando ele experimentou o poder da missa e da liturgia. Entrei num seminário católico de rito bizantino, ele disse, para assistir à liturgia das vésperas. Não era uma missa, era um ofício de oração, com todas as reverências, incensos e ícones, odores e sinos. Ao terminar, um seminarista me perguntou: o que você achou? Eu respondi: achei o meu lugar no reino de Deus. Ele está dizendo que o apelo estético e litúrgico contido na tradição romana foi o item pelo qual, para ser o mais honesto possível, pelo qual ele fez a transição. E isso é muito comum. Se você der uma olhada na internet destes novos apologetas católicos, eles vão dizer que a liturgia e a beleza, o sagrado dentro do catolicismo romano, foi um motivo pelo qual eles fizeram a opção de retornar. Roger Scruton, um autor que também faz parte desse movimento de regresso ao catolicismo, vai dizer que no catolicismo a beleza, a bondade são transcendentais. E essa beleza boa, ela aponta para quem Deus é dentro da igreja. O catolicismo apela a isso, faz parte do ideário católico as artes, os ícones, os vitrais, as vestimentas, as indumentárias, os mobiliários, os afrescos e etc, etc, etc. Um sujeito que fez a travessia no século XIX, que foi inclusive beatificado em 2010, o cardeal John Henry Newman, afirma que os elementos doutrinários e sociológicos eram importantes, mas o caminho da beleza encontrado dentro do catolicismo romano foi definitivo para a sua conversão. Muitos têm apelado a esta beleza estética. Um outro que foi protestante e pastor reformado, Peter Criff, disse o seguinte: comecei a ler em primeira mão os primeiros pais da igreja. Eu havia estudado um pouco da história da igreja, mas grande parte dela vinha de perspectivas protestantes.
Eu fiquei chocado ao descobrir que os cristãos do primeiro, do segundo e do terceiro século tinham uma visão litúrgica muito mais elevada do que eu. E quando eu a comparei, eu percebi que esses cristãos nada mais eram do que católicos apostólicos romanos. O catolicismo utiliza desse argumento para afirmar-se a igreja verdadeira. E pertencer à igreja romana é participar dos ritos. Ser salvo é estar presente na liturgia, na missa e nos demais movimentos contidos dentro do romanismo. Um segundo motivo é apresentado, que são os motivos históricos. E você vai se lembrar de algumas frases como: todo aquele que lê os pais da igreja se torna católico apostólico romano. Meus irmãos, isso é de uma falácia tão grande, porque historiadores do mundo todo leem os documentos antigos e a grande maioria dos acadêmicos que trabalham em história, e eu digo isso de profissão, eu sou historiador, são céticos, são progressistas, são materialistas e são ateus. Mas esse argumento não é novo. John Henry Newman disse: quem estuda história se torna católico apostólico romano. Os católicos sustentam que eles são a igreja contínua, eles são a sucessão apostólica, eles são herdeiros da verdadeira tradição, e por isso a história aponta para o catolicismo. Uma frase do cardeal Newman, agora beato Newman: em vez de procurar o verdadeiro cristianismo citando textos da Bíblia, interroguemos a história, a mestra da verdade. É chocante ouvir essas coisas. A história é a mestre da verdade e não a Sagrada Escritura. E esse argumento de antiguidade, ele não se sustenta porque nós temos tradições muito mais antigas. Imagina um absurdo que seria dizer: eu me tornei budista por causa da sua antiguidade. Eu me tornei shintoísta, taoísta, eu me tornei zoroastrista, eu me tornei judeu por causa da antiguidade. Esse argumento, ele não se sustenta, mas, ao mesmo tempo, ele é utilizado como uma bomba atômica para protestantes. O primeiro argumento é: a beleza litúrgica me trouxe a Roma. O segundo argumento é: a história me trouxe a Roma. Mas nós temos um terceiro argumento, e eu utilizarei 6, se o tempo me permitir. O terceiro argumento são os motivos filosóficos. Muitos protestantes começaram a ler obras intelectuais de romanos. Por exemplo, é comum encontrarmos os jovens da igreja lendo Ortodoxia de Chesterton. Também é comum encontrarmos crentes lendo a vida intelectual do padre Sertilange, ou como ler livros de Adler Mortimer. Se tornou comum esse redescobrimento da intelectualidade católica. Mas a intelectualidade católica não é a única. Se nós compararmos os escritos de Kuyper, se nós compararmos os escritos de Doiver, se nós compararmos os escritos de Calvino, Busser, Vermigli, nós veremos a mesma intelectualidade pujante e obscenamente cristã, sem, contudo, ser romana. Os romanos entendem que a mentalidade romana ela é tomista, ela é pautada por Tomás de Aquino. E a própria educação clássica e o movimento de homeschooling, a qual eu estou envolvido, eu e minha esposa, recuperou de alguma forma Tomás de Aquino, Aristóteles e Platão. Mas o catolicismo vai arvorar para si
que tal intelectualidade ela é fruto do catolicismo e não é fruto do estudo diligente da natureza como um todo. Um apologeta brasileiro, e eu estou evitando citar os nomes, porque senão depois eu vou ter que ficar respondendo um por um, e eu não estou com muita paciência para responder a todos eles. Mas esse apologeta católico, ele disse que quando ele foi estudar ética e moral, ele se deparou com um verdadeiro assombro, porque ele só encontrou católicos apostólicos romanos escrevendo sobre o assunto. Isso é tão falacioso, isso é tão mentiroso, isso é tão perverso, pois a intelectualidade, ela repousa no cristianismo, e não numa vertente do cristianismo. Temos intelectualidade no cristianismo oriental, temos intelectualidade no cristianismo reformado e temos intelectualidade no cristianismo católico. Mas vejamos um quarto motivo. São os motivos éticos e morais. E aqui tem nos pegado de forma direta. Famílias católicas com 9 filhos, com 10 filhos, aquela família perfeita, em que o marido ele é o objetivo do macho alfa, ele é a encarnação do macho alfa, e a esposa é a dona do lar perfeita, e aquela escadinha de crianças. Os católicos utilizam isso. Scott Hahn, por exemplo, ex-pastor presbiteriano, afirmou que quando ele estudou a contracepção, ele percebeu que o catolicismo era o único que era contrário aos métodos contraceptivos. Falta ele dar uma lida nas últimas resoluções vindas do Papa e dos últimos sinais que o catolicismo tem dado a respeito de coisas como essa, a respeito, por exemplo, do aborto. A ressurgência católica tem promovido esse modelo de família cristã. E às vezes nós, como pastores, sofremos muito. Às vezes os pastores optaram por 2, 3 crianças, ou uma só, ou às vezes Deus nem nos deu filhos. E membros da igreja têm confrontado pastores, dizendo a eles: a Bíblia nos manda ter filhos, e eu estou seguindo o influencer digital A, B ou C, e ele tem dito que é necessário abolir os métodos contraceptivos. A propaganda midiática católica tem sido tão feroz, que esses modelos católicos se transformaram em modelos que os evangélicos anseiam. Quem não gostaria de morar numa fazenda? Quem não gostaria de ter uma família perfeita? Quem não gostaria de ter uma família de comercial de televisão? O que nós não sabemos é que existe um mundo de gente trabalhando junto com essas pessoas, né? Ninguém é capaz de educar 9 filhos sozinha. É necessário ter um esquadrão de pessoas que não são mostradas nas telas. Mas a ideia não é essa. A ideia é que, enquanto o catolicismo está promovendo uma modéstia cristã, nas igrejas evangélicas nós estamos promovendo uma baderna. Muitos dos nossos jovens estão encantados com a ideologia progressista, estão encantados com as ideias de gênero, estão encantados com a solteirice, estão encantados com a vida junto aos pais até os 40 anos. E aqui só uma meia-culpa. Nossos avós não esperaram a faculdade para se casarem. Às vezes nós, pastores, damos maus conselhos para os nossos jovens. Quando eles querem se casar, nós dizemos a eles: calma, vai estudar, tenha um patrimônio, quando você tiver com 30 anos você se casa. Não sei se esse é um bom conselho, enxergando a história do cristianismo. Mas então temos mais um motivo, e esse motivo ele é encantador na mente de alguns, que são os motivos políticos. Eu tenho que dizer a vocês, eu sou aluno do professor Olavo há mais de 10 anos.
E tenho que te dizer que eu aprecio muita coisa vinda do professor Olavo, mas quando ele fala sobre religião, ele é um analfabeto funcional. O conservadorismo não é católico. Por mais que Olavo de Carvalho diga isso, por mais que alguns padres da igreja falem coisas desse tipo, por mais que haja uma mídia em cima disso, as origens do conservadorismo político são inglesas e elas repousam no protestantismo. Aliás, o espectro político do catolicismo brasileiro é a teologia da libertação, não é o conservadorismo político. Mas o efeito midiático do professor Olavo nesse neoconservadorismo político e atrelando isso ao catolicismo, foi e ainda é avassalador. Na própria página, uma das páginas de louvor ao professor Olavo, tem uma seção sobre como Olavo de Carvalho me trouxe ao catolicismo romano. É aqui só um relato, tá? Quero dizer que Olavo de Carvalho teve um papel importantíssimo na minha conversão à Igreja de Cristo. Una, Santa, Católica, Apostólica Igreja. Assistindo Olavo, eu encontrei com o Senhor. O próprio padre Paulo Ricardo afirma, em todo lugar onde eu vou, aparecem pessoas dizendo, somos católicos graças ao professor Olavo de Carvalho. E isso tem acontecido nos Estados Unidos também. Nós recebemos no Brasil um autor bastante interessante, Stephen Turley, que também fez a transição, mas ele não é católico apostólico romano, ele é grego-ortodoxo, se eu não me engano. E é alguém que nos Estados Unidos milita a favor do conservadorismo político. Essa relação está tão forte que hoje na Suprema Corte norte-americana, 6 dos juízes são católicos apostólicos romanos, e nenhum é protestante. Mas há ainda mais um motivo pelo qual as pessoas fazem a passagem. E é o motivo sociopolítico. Dave Armstrong, um outro apologista católico, vai afirmar que, ao encontrar a densidade da igreja, como mãe dos fiéis, como aquele monolito inabalável, ele se tornou católico apostólico romano. Imagina-se que a Igreja Católica Apostólica, ela é uma montanha ou uma fortaleza. Mal sabem que se nós colocarmos franciscanos, dominicanos, beneditinos, carmelitas, agostinianos, todos juntos, uma grande confusão vai acontecer. Mas entende-se que pessoas estão buscando estruturas maiores do que si mesma porque precisam de proteção. Num ambiente como o nosso, em que as instituições não conseguem garantir o direito, a justiça e o juízo, muitos têm olhado para a Igreja Católica como essa instituição. Mas a Igreja Católica, ela não foi capaz de deter inúmeros movimentos no decorrer da história. Por exemplo, até hoje a Igreja Católica não deteve o Islã, que cresce assustadoramente em países católicos. O que dizer, então, do catolicismo tentando enfrentar o comunismo? Por mais que as pessoas busquem ou enxerguem na Igreja de Roma essa âncora da salvação, nós devemos entender que há um esfacelamento e uma série de incoerências dentro da própria Igreja Romana. Um autor norte-americano diz com um certo tom de orgulho que muitos protestantes têm voltado para o catolicismo pois encontraram nele solidez perene. Mas então, esse mesmo autor, pesquisando, nos cita algo que é no mínimo estranho. Em 2011,
Muitas pessoas foram entrevistadas sobre os motivos pelos quais elas se tornaram católicas e os motivos pelos quais elas abandonaram o catolicismo. E 70% das pessoas disseram que o catolicismo nunca foi capaz de entregar aquilo que ele prometeu. Porque, de fato, o catolicismo é um grande guarda-chuva com milhares de coisas debaixo dele. E por mais que as pessoas precisem de instituições sólidas e saudáveis, o catolicismo não tem sido essa estrutura. Pois bem, as pessoas têm procurado o catolicismo pela liturgia, pela antiguidade, pela moralidade, pela intelectualidade, pela estrutura sociopsicológica, mas a pergunta que nós devemos fazer é se essas coisas podem ser chamadas de conversão. Um autor que recém fez a transição, ele foi editor da revista Cristianismo Hoje, Christianity Today. O nome desse autor, Mark Galli, ele publicou um livro, ainda não está traduzido, é It All the Saints, com todos os santos, é a tradução livre. E ele vai escrever algo que, se nós olharmos, chega a nos causar risos. Conversão, ele diz, conversão é complicado. Nós nos encontramos mudados, mas não sabemos como isso aconteceu. Às vezes não está claro do que estamos sendo convertidos ou para onde estamos sendo convertidos. Uma conversão ao catolicismo não começa necessariamente com uma consciência do que é o catolicismo e para onde se está dirigindo. Ora, como alguém poderia afirmar que ir para o catolicismo é um salto no escuro? Talvez haja esperança para Mark Galli. Ele não sabe ao certo de onde está indo, nem para onde está indo. Mas nós, os cristãos protestantes, os reformados, podemos inquirir, estamos diante de conversões no sentido estrito do termo? Nós temos duas dificuldades quando fazemos esse tipo de pergunta para os romanos. A primeira é aquilo que Chesterton afirmou: a igreja de Roma é uma casa com 100 portas, e não há dois homens que entrem exatamente pelo mesmo lugar. Enquanto o cristianismo bíblico, a forma de entrada é única e exclusivamente por meio do Senhor Jesus, Chesterton afirma que a entrada da igreja de Roma é tão diversa que é incapaz de determinar qual é o sentido desta conversão. Mas há um segundo problema. Roma utiliza nomes parecidos conosco, mas com sentidos completamente diversos. Um pastor chamado Leonardo de Quirico afirma: o vocabulário religioso do catolicismo romano contém diversas palavras provenientes do idioma bíblico. Contudo, a realidade por debaixo desses sentidos é muito diferente. Parece ser o sentido bíblico ortodoxo, mas está alheio a léguas do ensinamento bíblico. A Igreja Católica faz afirmações que são parecidas conosco, são parecidas com a verdade bíblica. Mas quando interpretadas dentro do sentido que os próprios romanos dão, percebemos que nós estamos nos afastando. Por exemplo, Roma se vê como a extensão da encarnação de Cristo. Roma é a extensão da encarnação de Cristo. Dentro da igreja de Roma, você tem seres humanos cooperando com a graça, oferecendo a graça e recebendo a graça. A igreja não é a noiva.
A igreja é o Cristo encarnado. E para chegarmos até o Cristo redivivo, é necessário que passemos pela igreja. E é por isso que os romanos afirmam-se ser a tábua da salvação. Extra ecclesiam, nulla salus. Fora da igreja não há salvação, nulla salus, perdão. A igreja, na mentalidade dos romanos, ela é indispensável. Sem a igreja de Roma, não há o céu evangélico. E os documentos romanos são explícitos nesse sentido. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 776, está escrito: como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo, é assumida por ele como instrumento da redenção universal. Para que nós não tenhamos dúvidas, citando ainda um segundo documento, conforme suas doutrinas oficiais, o Quarto Concílio de Latrão, 1215, afirma: há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. Nós excomungamos e transformamos em anátema toda a heresia erguida contra a igreja. No Catecismo da Igreja Católica, no número 168, pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Resposta: não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pode salvar-se do dilúvio fora da arca de Noé. Eu pensei que a salvação estivesse exclusiva em Jesus Cristo. Nesse livro de Leonardo de Quirico, ele mostra que as palavras são as mesmas, mas os universos são completamente distintos. A Igreja de Roma, por exemplo, usa o termo justificação. E ela trabalha com esse termo atrelado à ideia de conversão. Mas o que é ser justificado e convertido para os romanos? O catolicismo romano prega que a justificação resulta do batismo. No ato do batismo, não somente os seus pecados são perdoados, mas também uma justiça perfeita são infundidas na pessoa. Se você se batiza, você é justo, você se converteu. R.C. Sproul, num livro Por que não somos católicos, tem uma citação fabulosa. A ferramenta pela qual uma pessoa é levada ao estado da graça no catolicismo romano é por meio do batismo. Mas para que a gente não tenha protestantes falando nisso, na edição recente do Catecismo da Igreja Católica, 1995, diz: pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes da sua missão. Pelo batismo todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. A Bíblia faz algum tipo de afirmação como esta? Nós conseguimos retirar da teologia ortodoxa algo semelhante a isto? Para Roma, identificar-se com a igreja é participar de Cristo e assim obter a salvação. Identificar-se com Cristo é participar da sua igreja. E participa-se da igreja de que forma? Por meio dos ritos, por meio da liturgia, por meio desse ideário, por meio dessa intelectualidade, por meio dessas outras coisas. Todos aqueles que participam desse arcabouço de razões
se tornam partícipes do sofrimento de Cristo e nele são absolvidos. Católicos romanos até falam de nascer de novo, viver no Espírito, viver para Jesus. Mas a ideia que está dentro do catolicismo romano é que a justificação de pecadores, o viver no Espírito, o nascer de novo, o viver para Jesus, só pode ser produzido se ele for membro e parte da Igreja de Roma. Os reformadores discordaram disso veementemente. A salvação se dá por meio da fé, não é por meio do batismo, não é por meio da associação. Tanto é que no meio de igrejas saudáveis tem crente ruim, e no meio de igrejas não saudáveis tem crentes bons. Para Roma, conversão é lavagem com água, salvação é pertencimento, e ser membro da instituição é suficiente para garantir um lugarzinho no céu. E é por isso que não nos admira que quando nós vamos olhar Chesterton falando da sua conversão, ele vai dar uma centena de motivos, menos Cristo. Quando nós falamos do cardeal Newman, ele vai dar centenas de motivos, menos Cristo. E quando nós olharmos os demais que estão aqui no Brasil ganhando dinheiro pela internet, vendendo suas páginas, vendendo seus cursos, vendendo o seu catolicismo blindado, quando nós olharmos para esses, nós veremos que, no fim das contas, Cristo jamais foi o motivo pelo qual alguém se filiou à Igreja de Roma. O cardeal Newman inventou dois conceitos, segunda conversão e terceira conversão. Então eles deram um jeito de absolver a ideia da conversão genuína. E agora, quando se batiza, se dá a segunda conversão. O cardeal Newman disse que a terceira conversão dele foi no dia que ele participou da Eucaristia. O que a Bíblia diz de salvação em termos bíblicos? Na teologia reformada, a conversão ela está atrelada a dois conceitos importantíssimos. O primeiro, depravação total, e o segundo, novo nascimento. O homem não pode alcançar a Deus por si mesmo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados, ele precisa ser alvo da graça. E essa graça opera nesse homem da mesma forma com que o primeiro nascimento. No primeiro nascimento, o homem é passivo. No segundo nascimento, ele também é passivo. Nenhum dos crentes contribuiu em nada para a sua própria salvação. Aliás, se méritos fossem elencados, nenhum de nós teria obtido a salvação, porque somamos demérito. A doutrina da conversão, o novo nascimento, a regeneração, é o centro do cristianismo bíblico. Ninguém pode adorar a Deus se não nascer de novo. Ninguém pode se afirmar cristão sem ter passado pela nova regeneração, pela regeneração ou pelo novo nascimento. Nós não podemos abandonar esse sentido. A conversão é estritamente bíblica. A conversão é estritamente teológica. O cardeal Newman disse o seguinte: a prova mais convincente de que apenas a letra da Bíblia não basta para fundamentar a fé cristã é o catolicismo. E eu vou dizer, você tem razão. Para se assumir católico, de alguma forma, é necessário abandonar a Escritura. Portanto, meus irmãos, a teologia reformada diz claramente que a conversão não é a aceitação de uma liturgia. A conversão não é um ideário cristão de família. A conversão não é uma intelectualidade ou uma filosofia.
A conversão não é um senso de pertencimento a uma instituição humana. A conversão não é um apontamento ideológico, político, partidário. A conversão é o resultado da ação única e exclusivamente de Deus. Ela é obra de Deus. E a evidência é a regeneração, numa vida que se assemelha ao Criador em Cristo Jesus. E o texto que nós lemos no início faz todo sentido. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O Evangelho de Roma não é o verdadeiro evangélico bíblico da salvação. Não podemos reduzir, em hipótese alguma, a doutrina da conversão. E eu termino a minha fala com duas afirmações. A primeira é do Michael Horton, que diz: Roma em si não pode ser considerada uma verdadeira igreja visível, pois abriu mão da marca essencial da igreja, a saber, o Evangelho de Cristo, que salva pecadores, convertendo-os para a vida eterna. E a segunda é de R.C. Sproul, em Estamos Juntos. Se uma comunhão se diz cristã, porém nega ou condena uma verdade essencial do cristianismo, nesse ponto, essa organização se revela apóstata e deixa de ser uma igreja verdadeira e válida. Isso é parte do problema entre protestantes e romanistas. Pela ausência da marca bíblica da conversão, Roma não pode ser tida como a igreja verdadeira. E os que fizeram a transição, que estão voltando para casa, estão cometendo o maior equívoco das vossas vidas. Em linguajar bíblico, eles estão indo para a apostasia, para a abominação e para a condenação eterna. Que Deus nos abençoe e não nos permita cair nesse erro. Boa noite, obrigado.